pensamento a qual tangenciona no referido livro do Milton Santos, por uma outra globalização do pensamento único ao pensamento universal, globalização, este termo exatamente exala de uma necessidade de compreender filosoficamente as técnicas que são empregadas neste novo mundo, que através da escritura da terra. Entendeu, terráqueos? Então a história do capitalismo é um período que é uma crise, página 33. Lembrando aqui que a gente está trabalhando com a fundamentação teórica e que ela também é crítica sobre o conhecimento e práticas, conhecimento humano e as práticas humanas, segundo a definição a qual Marilena Chauí dá ao que seja a filosofia, não é? E o que tangenciona o pensamento filosófico. E assim como todas as ciências humanas, não é? Estão tangentes a. Né? A história do capitalismo pode ser dividida em períodos, pedaços de tempos marcados por certa coerência entre as suas variáveis significativas que evoluem diferentemente, mas dentro de um sistema. Ou seja, é marcado por uma coerência e está dentro de um sistema. Qual sistema é esse? É o sistema capitalista, não é? Esse sistema de opressão que nos moldam e que nos afasta das questões que são mais tangenciáveis humanas, não é? Aquelas questões a qual abarca o todo, a qual abarca o conhecimento que é o conhecimento que pode ser dizível, não é? E esse conhecimento que pode ser dizível é o conhecimento das esferas do poder, não é? Das esferas econômicas do poder, no caso do Milton Santos. Um período sucede a outro, mas não podemos esquecer que os períodos são também antecedidos e sucedidos por crises, isto é, momento em que a ordem estabelecida entre as variáveis mediante uma organização é compreendida, não é? Torna-se impossível harmonizá-las quando uma dessas variáveis ganha expressão maior e introduz um período de desordem. Ou seja, não é? É necessário compreender o que perpassa nesse todo global, nesse todo que é um todo da ordem do que acontece nos aspectos da realidade e que nos moldam enquanto seres simbólicos, não é? Seres que trazem um certo simbolismo. Essa foi a evolução comum a toda a história do capitalismo até recentemente. O período atual escapa a essa característica porque ele é ao mesmo tempo um período e uma crise. Isto é, a presente fração do tempo histórico constitui uma verdadeira superposição entre períodos e crises. Período e crise, revelando características de ambas essas situações. Então,
o período atual, a qual o Milton Santos está falando, não é o período do surgimento das técnicas da informação, do aparato técnico e um novo nível de artificialidade que perpassa o todo, perpassa o mundo, perpassa as características nossas que são tangíveis no aqui e agora, de ordem mental e também racional. Essa foi vamos para o próximo parágrafo, terceiro. Como períodos e como crise, a época atual mostra-se, aliás, como coisa nova. Como período, as suas variáveis características instalam-se em toda parte e a tudo influenciam direta ou indiretamente. Daí a denominação de globalização. Como crise, qual é a crise a qual sucede? Me diz. Uma falta de organização permeia o ar, não é? Uma falta de organização em torno do que nós chamamos de mecanismos econômicos, não é? Mecanismos econômicos. E quais são esses vários mecanismos econômicos que perpassam o fenômeno como um todo? Nossa, essa é uma discussão tão ampla, porque depende da instituição econômica a qual você está vinculando o seu aspecto cognitivo em relação àquilo. Como a crise e as mesmas variáveis construtoras do sistema estão continuamente chocando-se e exigindo novas definições e novos arranjos. Trata-se, porém, de uma crise persistente dentro de um período com características duradouras, mesmo se novos contornos aparecem. Ou seja, aparecem novos contornos, mas não aparecem exatamente qual é a resolução para isso tudo, não é? Nós estamos falando de instituições plurais, que são instituições transnacionais, que são instituições também no aspecto estatal, no aspecto de organização da sociedade tal qual como ela é. Compreende? Defrontamos-nos agora com uma subdivisão extrema do tempo empírico. Desculpa, pulei um parágrafo. Terceiro, este período, essas crises são diferentes daqueles do passado, porque os dados motores e os respectivos suportes, ou seja, não é? Determinadas coisas se mantêm, determinadas coisas se esvai. Né? Determinadas coisas se mantêm, determinadas coisas se esvai. Não há uma mudança contínua. É uma mudança plural, é uma mudança fragmentária e ao mesmo tempo é uma mudança de pertinência que seja intangível e inevitável de que haja, não é? De
de que possa haver e que possa se suceder de alguma forma, não é? É a nossa expectativa enquanto humanidade. Os dados motores e os respectivos, né, e os respectivos suportes que constituem fatores de mudanças. Quais são os motores, não é? Quais são as mudanças? O aparato técnico, o aparato informacional, o aparato econômico, não é tudo aquilo a qual visa a motoriedade do sistema. Aí está que não se instalam gradativamente como antes, nem tampouco são privilégios de alguns continentes e países como outrora. Tais fatores dão-se concomitantemente e se realizam com muita força em toda parte. Ou seja, em toda parte há mudanças. Em todo o sistema econômico perpassa por mudanças. E quanto mais pluralidade há mais complexidade. Né? Defrontamo-nos agora com uma subdivisão extrema do tempo empírico, cuja documentação tornou-se possível por meio das técnicas contemporâneas. O computador é o instrumento de medida e, ao mesmo tempo, controlador do uso do tempo. Essa multiplicação do tempo é, na verdade, potencial, porque, de fato, cada ator, pessoa, empresa, instituição, lugar utiliza diferentemente tais possibilidades e realiza diferentemente a velocidade do mundo. Por outro lado, e graças sobretudo aos progressos das técnicas da informática, os fatores hegemônicos de mudanças contagiam os demais, ainda que a presteza e o alcance desse contágio seja diferente segundo as empresas, os grupos sociais, as pessoas, os lugares. Por intermédio do dinheiro, o contágio das lógicas sedutoras típicas do progresso de globalização leva a toda parte um nexo contábil que avassala tudo. Os fatores de mudança acima enumerados são pela mão de atores hegemônicos incontroláveis, cegos, egoisticamente contraditórios. Então, defrontamo-nos agora com uma subdivisão extrema do tempo empírico, cuja documentação tornou-se possível por meio das técnicas contemporâneas. Qual que é essa técnica? É a computação, né? E os mecanismos desta computação. Os mecanismos que expulam essas empresas, instituições, lugares, não é? E que se realiza diferentemente no mundo. Aqui se realiza diferentemente, que se realiza diferentemente nos Estados Unidos, que realiza diferentemente no todo. E qual é o nosso papel nesse todo? Nós temos que ter a consciência e a dimensão ética disso, não é? Transformar sem prejudicar. Transformar dentro da realidade a qual se torna tangível, assumindo os nossos papéis sociais. Não é? Enquanto construtores sociais, enquanto vias profissionais.
Isso se deve ao progresso das técnicas, da hegemonia da informação, não é? O aspecto que dá tangibilidade a esta capacidade, que é a capacidade de um existir. Lembramos que se chama por uma outra globalização. Tenhamos ciência e consciência, não é? Desses aspectos a quais tangenciam a realidade, a qual tangenciam todo. E que esta prática, ela é por si só benéfica, não é? E ética. Traduzindo a realidade de como ela é. Processos da crise é permanente. O que temos são crises sucessivas. Na verdade, trata-se de uma crise global, cuja evidência tanto se faz por meio de fenômenos globais como de manifestações particulares. Neste ou naquele país, neste ou naquele momento, mas para produzir um novo estágio de crise. Nada é duradouro, né? Acho que aqui tem uma coisa que nada é duradouro. O fenômeno do existir, o fenômeno do estar aqui agora, o fenômeno político, o fenômeno econômico, essas vias de fato elas são extremamente verificáveis. O uso do satélite, né? O uso da constante vigia no nosso estado contemporâneo, não é? Esta doença a qual perpassa de saber o que o outro faz quando faz, não é? A indústria e mecanismos das informações que muitas vezes, em vez de delegar as funções e que viabilize uma sociedade, um social mais tangível, não é? Através do uso da verdade, através da emancipação do indivíduo, faz com que exatamente o oposto possa, não é? Seja suscetível. Então, neste período histórico, a crise é estrutural. Por isso, quando se buscam soluções não estruturais, o resultado é a geração de mais crise. O que é considerado solução parte do exclusivo interesse dos atores hegemônicos, tendendo a participar de sua própria natureza e de suas próprias características. Atores hegemônicos, não é? Quais são eles na via da economia, na via de um determinado tipo de institucionalização daquilo que é considerado ou que vai emanar a necessidade de haver um construtivo do juízo pertinente à tangibilidade de direitos de cunho social. Ter consciência universal, consciência dos fatos é necessário. É necessário. A tirania do dinheiro é tirania da informação, e a tirania da informação, tirania do dinheiro,
tirania da informação. São os pilares da produção da história atual do capitalismo globalizado. Sem o controle dos espíritos, seria impossível a regulação pelas finanças. Aí o papel avassalador do sistema financeiro e a permissibilidade do comportamento dos atores hegemônicos, que agem sem contrapartida, levando ao aprofundamento da situação, isto é, o aprofundamento da crise. O aprofundamento da crise daqueles atores que são globais, não é? E que determina a conduta a qual deve ser estipulada dentro de uma determinada sociedade, sendo esta conduta não articulada e não nasce diretamente dela, né? Ela perpassa um campo que são campos de conexões, são campos de conexões plurais, horizontalizados. Penso que não, penso que seja hierarquizado nessa sociedade a qual nós vivemos, que é uma sociedade da opressão, da degenerar, não é? A qual o sujeito se degenera, né? A associação entre a tirania do dinheiro e a tirania da informação conduz desse modo à aceleração dos processos hegemônicos, legitimado pelo pensamento único. Não é? Qual é o pensamento único? Né? Qual é as nações? Agora eu acho que estamos caminhando para uma nova conexão econômica entre esses atores globais, não é? Guerras de narrativas em relação a qual seria um sistema a qual permitiria um melhor convívio do povo e da nação. Que está longe de ser o sistema capitalista, esse sistema que não insere-se como um sustentáculo e que consegue articular de uma forma que elimina, exclui grande parte daqueles a quais estão ali inseridos. Não é? E aí esses atores hegemônicos têm um papel avassalador, não é? E que leva a esse aprofundamento dessa crise. A associação entre tirania do dinheiro e a tirania da informação conduz, desse modo, à aceleração dos processos hegemônicos, legitimado pelo pensamento único, enquanto os demais processos acabam por ser deglutidos ou se adaptam passiva ou ativamente, tornando-se hegemonizados. Em outras palavras, os processos não hegemônicos tendem seja a desaparecer fisicamente, seja a permanecer, mas de forma subordinada, exceto em algumas áreas da vida social em certas frações do território onde podem manter-se relativamente autônomos. Isto é, capazes de uma reprodução própria, não é? Mas tal situação é sempre precária, seja porque o resultado localmente obtido são menores, seja porque os respectivos agentes são permanentes
ameaçados pela concorrência das atividades mais poderosas, né? Então, assim, existe um pensamento único acontecendo nesse ato que perpassa as várias nações, os vários todos que nós temos. Há uma necessidade de pensar a sustentabilidade em relação a esse todo, e é um pensamento que perfaz esta vida que é o viver social, um viver social que seja ético, um viver social que seja responsável, com a permanência, com responsabilidade, com a taxa, não é, de natalidade, não é? No período histórico atual, o estrutural dito dinâmico é também crítico. Isso se deve, entre outras razões, ao fato de que a era presente se caracteriza pelo uso extremado de técnicas e de normas. O uso extremado das técnicas é a proeminência do pensamento técnico conduzem à necessidade obsessiva de normas. Essa pletora normativa é indispensável à eficácia da ação. Como, porém, as atividades hegemônicas tendem a uma centralização consecutiva, a concentração da economia, aumentando a inflexibilidade dos comportamentos, acarretando um mal-estar no corpo social. Não é? O uso extremado de técnicas, não é? Conduz a uma necessidade de normas. Porém, há uma concentração, não é, que é uma concentração da economia, né? E que aumenta e se torna inflexível, não é? Ou seja, todo este aparato informacional, segundo o Milton Santos aqui, determina uma série de conexões, lógico, estrutural, não é, que é dinâmico e é crítico, e que se caracteriza exatamente pelo uso extremado das técnicas, não é? O sujeito, ele passa ao seu a sua bel estética a se comportar de uma determinada forma, pensada e articulada para atender exatamente estas novas dinâmicas que perpassa o seio social. E vamos lembrar o título, é um período que é uma crise, um período de crise. Nós estamos em um período de crise, não é? A nível global. E outros níveis também, né? A crise, ela não se estabelece à toa e ela não vai embora à toa, não é? Haja vista as guerras que nós temos hoje em dia aí. Óbvio que eu sou Palestina livre, quem não é?
Quem gosta de ver as pessoas recebendo os mantimentos por aeronaves jogados, não é? Um monte de gente esfomeada correndo atrás de comida, sendo que tem tão pouco ali, né? A isso se acrescente o fato de que, graças ao casamento entre as técnicas normativas e a normalização técnica e política da ação correspondente, a própria política acaba por instalar-se em todos os interstícios do corpo social, interstícios do corpo social, não é? Seja como necessidade para exercício das ações dominantes, seja como reação a essas mesmas ações. Ou seja, não é? Reação ou não reação, né? Disto, né? Acaba por permear esta via estrutura econômica que é macro dominante. Se todas as pessoas tivessem noção do que acontece no mundo e de que este mundo está cada vez sendo prejudicado, a sua parte física, Milton Santos fala de uma certa filosofia das técnicas, não é? Uma filosofia que perpassa uma filosofia que seja uma filosofia geográfica, uma filosofia que traz, não é, esta consciência, esta disseminação desta consciência, não é, utilizando dos aparatos técnicos que nós temos hoje em dia, né? Vamos invadir a Matrix da rede, espalhar boas ideias, espalhar bons conhecimentos, o mundo das ideias, não é? O mundo das ideias é um mundo de conhecimento, é um mundo que pode ser ético e moralmente aceito, desde que tenha respaldo jurídico para que isto ocorra. Não é? Então é de interesse social isso, não é? É de interesse social isso. Mas não é propriamente de política que se trata, mas de simples acúmulo de normatizações particulares. Normatizações particulares, ou seja, a conduta ética, não é, a qual a pessoa tem. A particularidade do seu comportamento humano diante do outro no mundo. Acúmulo de normatizações particulares, conduzidas por atores privados que ignoram o interesse social ou que o tratam de modo residual, ou seja, uma ausência de consciência, não é? E é engraçado que ator social é uma coisa, é um conceito assim específico, né? Pensar em um ator social é pensar na sua constituição enquanto indivíduo que participa desta ordem que é social e que é estabelecida pela sociedade. Aqui no Brasil é garantida em lei. Em lei. Não é? O exercício da cidadania. É uma outra razão pela qual a situação normal é de crise, ainda que os famosos equilíbrios macroeconômicos se instalem. É de crise. O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor uma certa visão de crise e aceitação dos remédios sugeridos. Não é identificar, não é pensar, investigar, analisar aquilo e prescrever um remédio que seja social e que possa ser eficiente. Em virtude disso, todos os países, lugares e pessoas passam a se comportar, isto é, a organizar sua ação
como se tal crise fosse a mesma para todos. É como se a receita para afastar devesse ser geralmente a mesma. Está acontecendo uma crise aqui, está acontecendo uma crise lá. Então vamos fazer, dar o mesmo remedinho? Não, né? As crises são tratadas de formas diferentes e são organizadas de formas diferentes. E elas surgem de modos diferentes. O fenômeno da crise surge e vai se constituindo nessa esteira, não é? Que faz parte de uma pequena rede que é emaranhado ao todo como uma teia de aranha. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira e não qualquer outra. Aí está, na verdade, uma causa para mais aprofundamento da crise real, econômica, social, política e moral que caracteriza o nosso tempo. Não é? Ou seja, a falta de consciência que se estabelece e se emaranha em toda a sociedade. Aquela velha falta de bom senso de que que fazer política é também você fazer cidadania, é você participar, é você interagir, é você discutir com outro, é você discutir o que faz parte daquilo que estabelece a ordem no todo. E uma universidade, por exemplo, como aqui é citado, como que estabelece essas organizações que são organizações à parte, que tem, não é, de instinto político à parte, não é, como que isso se interage com a parte a qual é do estudo e também da pesquisa, no caso de universidades não bancárias, não é? Dito ao modo Paulo Freire, né? E tem essa divisão, universidade de pesquisa e a universidade bancária seria aquela particular, são poucas particulares que têm núcleos de pesquisa. E e como que isto está sendo gerido e regulamentado, não é? Além de tudo, aparatos que são de modal ético de tratamento de uns com os outros. Compreende? Tratar o outro como deve se desejar ser tratado, não é? Ter uma postura de condução ética, moral. E moral não é de moralidade ou moralismo. Compreende? Aí você entende um pouco melhor qual que é a nuance desses vetores a qual eu estou tentando sugerir, vetores que são de pensamento e cognição. Influenciar o todo. Influenciar não é articular essas várias partes que compõem o tecido da sociedade e também o tecido social. Pois bem, fico por aqui. Vídeos a partir de segunda, terça, domingo, segunda e quarta-feira ou terça-feira, de terça para quarta, ali do nosso querido Milton Santos
e sobre este livro, por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal, né? A filosofia está presente. Isso foi para uma filosofia da geografia, uma investigação, não é? Pensar não faz mal para ninguém, né? Pensar, ter consciência, interagir com, com em diálogo com o fenômeno social, físico, não custa nada. Agradeço. Abraço.